Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Horáriozinho esquisito esse, né? Mas vamos para a palavra, que aí a gente fica no nosso habitat natural. Daqui a pouco a gente esquece que está num horário tão inconveniente. A palavra vai tornar o horário conveniente. Mateus capítulo 25. Eu queria iniciar uma série de estudos sobre família, visto que nós não estamos podendo fazer eventos de maior proporção. Então, eu queria trazer um assunto em sequência. Eu estaria trazendo um assunto num dia e teríamos outra pessoa para trazer um outro assunto para um outro segmento. Mas como a gente está impossibilitado, eu senti direção de trazer um assunto de aplicação geral para nós estarmos refletindo e trazendo à memória alguns conceitos, alguns princípios bíblicos que nós nunca devemos esquecer, que às vezes com o passar do tempo a gente termina deixando de praticar algumas situações apresentadas na palavra, e isso pode nos trazer prejuízo. Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém e amém. Nós estamos aqui diante de uma parábola muito conhecida. Não é, ou pelo menos não está entre as parábolas mais complexas. Existem parábolas que ainda hoje são alvo de grande discussão e debate entre os estudiosos. Mas a parábola dos talentos é uma parábola que tem muita aplicação prática na vida do crente. Sabemos que os talentos eram unidades de medida que indicavam valores monetários. O talento poderia ser de ouro ou de prata, e isso traria uma diferença de valor, mas sabemos aqui que, dentro do contexto da parábola, esses talentos representavam valores que foram confiados àqueles servos. O comentarista da Bíblia Pentecostal diz que os talentos representam o nosso serviço, a forma como nós conduzimos ou como deveremos conduzir com fidelidade os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Porque os talentos falam de confiança, os talentos falam de oportunidades, os talentos falam de aptidões que o Senhor confiou a cada um dos seus servos. E é interessante que não é por acaso que nesta parábola eles são exemplificados por talentos, que falam de valores, porque o que tem a ver com valor fala de investimento. E literalmente Jesus estava falando que o Senhor daquela parábola investiu naqueles servos, e o princípio mais básico, mais elementar de quem faz um investimento é aguardar um retorno futuro. Quem compra um terreno, ainda que não tenha intenção de construir, e eu estou falando numa linguagem que é bem conhecida de vocês aqui em Santa Cruz, então, às vezes quem compra um terreno, compra pensando, eu estou comprando, eu estou pagando X hoje, mas amanhã eu sei que ele vai valorizar. Porque se a pessoa está investindo é porque espera obter algum retorno daquele investimento. E quando se trata daquilo que Deus nos confiou, o que nós recebemos de graça e pela graça é a salvação. Mas as demais oportunidades, responsabilidades que Deus delega a nossas vidas, Deus o faz com o propósito de ver resultado pelo investimento que Ele fez na nossa existência, seja em oportunidades, em habilidades, em aptidões, em recursos. É fato que Deus espera algo de nós, e isso fica muito claro na parábola dos talentos. Isso fica muito claro naquilo que o apóstolo Paulo ensina quando fala sobre o tribunal de Cristo. E a gente, talvez, alguns de vocês já teve a oportunidade de falar, e a gente já falou sobre isso, não especificamente, mas já falamos, ainda que superficialmente. Os irmãos sabem que existe um tribunal que os crentes salvos serão submetidos. É chamado bema, né? Bema é a palavra grega ali para tribunal. E essa palavra grega para bema, que quer dizer tribunal, se aplicava não a um tribunal de condenação, mas era como que se aplicava a um tribunal de uma comissão julgadora. Deixa eu dar um exemplo mais claro aqui. Quem aqui já viu uma Olimpíada? Não é possível, né? Que bom, né? Eu acho bonito a Olimpíada, não é pecado não assistir de vez em quando, né? E normalmente uma das competições, porque tem competição que é super simples. Por exemplo, quando envolve corrida,
não tem muito o que julgar. Tem lá uma linha de chegada e quem chega primeiro marca seu tempo. A única coisa que vai ser avaliada é que, dependendo do tempo em que a pessoa cruza a linha, ela pode quebrar um recorde mundial. Mas vai ganhar quem cruzar a linha primeiro, quem cruzar depois vai ganhar a medalha de prata. Isso é muito simples. Mas existem competições que exigem uma comissão julgadora. Por exemplo, aquelas situações, barras paralelas, né? Aquele cavalo que o pessoal faz um bocado, aquelas argolas, né? Aqueles saltos que a pessoa dá salto mortal, salto triplo e tal. Então é avaliado, por exemplo, a forma como a aterrissagem da pessoa, quando ela cai com os pés juntos, sem avançar. Então tem toda uma comissão para poder definir a pontuação. Então tem critérios. É mais ou menos essa a ideia. O tribunal de Cristo não seria um tribunal para desclassificar, para você ter uma ideia. Não é que o crente salvo vai chegar lá para ser julgado por esse tribunal, para dizer, olha, tu farrapou aqui, vai para o inferno. Não. Esse tribunal é um tribunal para os salvos, para aqueles que já escaparam da condenação. Na verdade, são dois acontecimentos que a gente sabe que ocorrerão após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for tirada da terra e os crentes salvos estiverem na eternidade, então nós temos ali dois eventos. O primeiro é bodas do Cordeiro, né? É o encontro da igreja, que é tipificada, simbolizada como uma noiva que vai encontrar com seu esposo, que é o Senhor Jesus. E vai haver uma festa de casamento que é chamada Bodas do Cordeiro, onde todos nós vamos celebrar o nosso encontro com o Senhor. Os salvos de todas as épocas vão participar desse grande evento. Esse é um evento. Um outro evento é o evento do tribunal de Cristo. Você lembra que há uma promessa em Apocalipse em que Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O que é que isso fala? Isso fala de classificação, gente. Isso fala de recompensa. E um dos atributos de Deus, dentre tantos que Ele tem, né? Onipotência, onisciência, onipresença são atributos incomunicáveis. Tem os atributos morais, né? Fidelidade, amor, bondade, justiça. O atributo da justiça de Deus, ele é tão, como é que eu poderia dizer? Ele é tão perfeito na sua aplicação, que Deus, a forma como Deus aplica a sua justiça, tem repercussões até após a salvação plena. Quando o crente salvo chega no céu, a justiça de Deus fará com que este crente seja recompensado de acordo com o que ele fez, de acordo com a forma como ele frutificou. E, pasmem, até para quem vai ser punido, até para quem não vai chegar no céu, a punição ocorrerá segundo as suas obras. Você já ouviu falar daquela pessoa, né? Tem até aquela canção, né, do Tonhão de Aripibu, né? O quase crente, né? Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo aguardente. Por isso que eu afirmo que sou quase crente. Eu gosto um pouquinho, né? Para dirigir é bom, para não pegar no sono. Não dá para cantar na igreja, né? Mas para dirigir à noite é legal, né? Mas qual é a ideia do quase crente? Já viu aquela pessoa, pastor, que pessoa maravilhosa. Eu conheço gente que é gente muito boa, gente que é maravilhosa, mas não quer Jesus. Uma vez minha irmã estava evangelizando uma colega dela de tempo de escola, e essa colega dela dizia claramente: eu não preciso. Na mente dessa colega da gente, né, na mente dela, ela pensava o seguinte: essa ideia de ir para a igreja, de aceitar Jesus, isso é para quem está perdido, isso é para quem é drogado, isso é para quem está perdido, está sem esperança, está querendo morrer, e a pessoa vai encontrar um sentido na religião. Esse era o conceito dela.
Porque ela pensava, não, eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu pago meus impostos, eu sou uma cidadã, eu não preciso do Evangelho. Mas o que acontece? Quando a pessoa rejeita a mensagem do Evangelho por confiar nas suas próprias virtudes, ela está querendo alcançar, ela entende que merece a salvação pelos seus próprios méritos. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O fato de todos haverem pecado envolve a ideia de que todos os seres humanos estão perdidos. Nesse universo de tanta gente perdida, tem uns que se entregam mais ao pecado, tem outros que se entregam menos, mas estão perdidos da mesma forma, e a única maneira de obter a salvação é por meio dos méritos de Jesus na cruz. O sacrifício perfeito de um homem perfeito que assumiu receber a culpa no nosso lugar, e é unicamente entregando nossa vida a Jesus e reconhecendo o que Ele fez por nós que podemos ser salvos. Mas o que é que eu quero dizer? E você vê isso em Apocalipse, acho que é capítulo 21, se não me falha a memória, quando a Bíblia fala do juízo do grande trono branco. Vou ler só um versículo aqui. Você sabe que é Apocalipse capítulo 20. Você sabe que, assim como no céu, haverá um tribunal para julgar as nossas obras. E como eu falei, não é um tribunal para condenação. É como se fosse uma comissão julgadora, que nem tem nas Olimpíadas, para definir, assim como nas Olimpíadas, né? Teve uma ginasta, ginástica olímpica, né? Que é aquele negócio super complicado, né? Que o pessoal vive desde de pequenininho para praticar aquilo. E eu me lembro que teve uma ginasta, acho que ela era russa, Nadia Comaneci, uma coisa assim. Ela, na época, não sei se já quebraram o recorde, mas na época ela conseguiu atingir a nota máxima em todas as modalidades paralelas, aqueles saltos que você pode até encontrar no YouTube, parece que é da década de 70, 80. Ela era de uma perfeição dos movimentos, uma coisa fantástica. Então, assim como nas Olimpíadas existe uma comissão julgadora para poder definir a nota, para poder garantir a classificação daquela pessoa, o juiz do grande tribunal de Cristo, ele serve para isso. Todas as nossas obras serão submetidas para que, a partir dessa análise que vai ser feita no céu, nós receberemos o nosso galardão, a nossa recompensa. Todo mundo que está lá já vai estar salvo. Mas na eternidade nós teremos graus de recompensa diferenciados. Quer ver uma promessa linda? No livro de Daniel há uma promessa linda para quem exerce o ministério do ensino. E ali Daniel não está falando que tem que ser um pastor, tem que ser uma esposa de pastor. Não, fala daqueles que exercem o ensino, daqueles que há muitos ensinam a justiça, a promessa de que eles vão resplandecer como os astros na eternidade. Isso é uma promessa linda, né? Mas o que acontece? O tribunal de Cristo vai servir como uma comissão julgadora para classificar o nível de recompensa que a gente vai receber. Ninguém vai correr o risco de ser condenado. Vai ser feita uma análise para definir o grau de recompensa. Da mesma forma, sendo que em uma outra extremidade, né, em uma outra realidade, você tem o juízo final, o juízo do grande trono branco, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, diz assim: e vi um grande trono branco. Isso aqui vai acontecer na consumação de todos os tempos, após o plano que Deus desenvolveu para a humanidade chegar na sua conclusão. Vai chegar um tempo que Deus vai julgar todos os ímpios, todos os pecadores. Isso vai ser bem depois, né? A gente já vai estar na glória com Cristo. Isso é um assunto para outro dia. Mas veja só: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo o quê? Segundo as suas obras. Se você continuar lendo, você vai ver, mais uma vez no versículo 13, ele dizendo: e foram julgados cada um segundo as suas obras. Até para quem vai ser punido na eternidade. O grau de punição vai ocorrer de acordo com as suas obras. Que Deus é justo. Deus aplica a sua justiça de forma muito plena. Então, você parar para analisar, o que são, gente? Ou o que é? O que é 30, 40, 50 anos de uma existência na Terra? Imagine você, a gente não sabe o tempo que vai viver, né? Mas e aí, aqueles mais privilegiados, imagine quem consegue viver 60, 70 anos. Se a gente parar para analisar, o que são 70 anos comparados a uma eternidade? O que são 30, vamos colocar aí 30 anos, pegar uma pessoa que viveu 30 anos. O que são 30 anos de existência humana comparados a uma eternidade? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a forma como nós vivemos a nossa vida determinará duas coisas. Duas coisas. A forma como eu vivo aqui, primeiro vai determinar onde eu vou passar a eternidade. E a forma como eu vivi, se eu vivi como um salvo, a maneira como eu desenvolvi a minha caminhada como salvo, vai determinar, eu já sei onde eu vou passar a eternidade, mas a maneira como eu conduzi os meus passos vai determinar como eu vou passar a eternidade. Deixa eu falar uma coisa, tem gente aqui na terra que vive de forma muito confortável, muito cômoda, muito honrada pelos recursos que a pessoa consegue obter, ou com aquilo que os recursos podem pagar. Tem pessoas que ocupam lugares de grande privilégio porque vivem financeiramente confortáveis. Isso é muito bom. Agora, se essas pessoas chegarem na eternidade e forem salvas, como elas vão viver na eternidade vai depender do que elas fizeram com as oportunidades que receberam da parte de Deus. Se você está entendendo, diga amém. A parábola dos talentos está diretamente ligada, se você continuar lendo, se você ler o capítulo 25, né, nós lemos a partir do versículo 14, mas você vai observar que a parábola dos talentos, ela está diretamente ligada com a parábola anterior, que é a parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, Jesus ensina sobre a importância da vigilância, para não perder a salvação. Nesta parábola, na parábola dos talentos, Jesus ensina sobre o dever do trabalho. Em outras palavras, quando você junta as duas parábolas, você vai perceber que Jesus está dizendo: eu quero que você se mantenha vigilante, para não ser pego de surpresa, para não perder sua salvação. Mas eu não quero apenas que você tenha cuidado em não perder a salvação. Eu quero que vocês entendam o dever de trabalhar para mim e de produzir para o meu reino. Isso é uma advertência do Senhor. Nesta parábola, o Senhor da parábola partiu para voltar em um momento não definido, e ele confiou recursos aos seus servos. Na parábola fica revelado como ele vai agir com seus servos em função daquilo que receberam. Recompensa para o fiel, punição para o negligente. Isso pode preocupar alguém, porque alguém pode perguntar: pastor, então quer dizer que a salvação é pelas obras? Porque se a pessoa, na parábola, foi lançado num lugar de tormentos porque não fez para Deus,
Então quer dizer que a salvação é pelas obras? Não, não é isso que a parábola está dizendo. Nós não somos salvos pelas obras. As obras não salvam ninguém. Agora, as obras necessariamente acompanham alguém que foi salvo. Quer dizer que eu faço alguma coisa para Deus para ser salvo? Não. Mas eu faço alguma coisa para Deus por quê? Porque eu sou salvo. Então, no mínimo, o que é que envolve o trabalho cristão? Aquilo que se faz para Deus. A gratidão a Deus. O reconhecimento que nós temos pelo favor de Deus. Quando você vai observar alguém que não produz absolutamente nada para Deus, gente, é praticamente impossível não detectar um problema de ordem espiritual, porque à luz da parábola, à luz desta parábola, uma coisa que fica muito claro é que ninguém é inútil para Deus. Por mais que a pessoa talvez não tenha um dos talentos mais visíveis, não esteja mais em evidência, mas nós não seremos julgados pelo tipo de talento que recebemos, mas pela forma como administramos aquilo que recebemos. Quais são as lições da parábola dos talentos? Número 1, Deus dá diferentes dons. Quando eu estou falando aqui a palavra dom, eu não estou me referindo apenas aos dons espirituais. Eu estou falando do sentido original da palavra, presente, dádivas. Vou colocar melhor. Deus dá diferentes dádivas para os seus filhos. Porém, ninguém fica sem receber nada. Eu não sei pregar. Não sabe pregar, então canta. Eu sou desafinado, então ora. Eu não cheguei na igreja pregando. Na verdade, eu nem achava que um dia eu iria pregar. Uma vez que eu tinha vontade de pregar, tinha vontade de ensinar. Meu coração sempre foi atraído pelo ministério da palavra. Eu falei isso aqui várias vezes. Eu nunca pedi a Deus para ser pastor. Na verdade, eu nem queria, né? Porque eu via o que meus pastores passavam, né? Eu sempre tive vontade de desenvolver na palavra. Eu pensei, eu vou estudar e vou pedir a Deus um bom emprego e vou me estabelecer financeiramente e vou ser um crente fiel, vou escolher um grupo da igreja, tinha um coral, né, lá na igreja em Carpina, eu vou cantar no coral e vou casar, servir a Jesus e se algum dia meus dirigentes, meus presbíteros, meu pastor precisar de mim, vem aqui, traga uma palavra e Deus me ajudar a dar uma palavra, eu seria o homem mais feliz do mundo, viveria satisfeito com isso, porque eu nunca tive anelo, eu quero ser isso, não. Agora, eu sempre fui claro numa coisa para Deus, eu digo, eu quero para mim o que o Senhor quiser para mim, não me deixe colocar meu coração em coisas que o Senhor não está, porque aí eu vou estar perdendo tempo aqui na terra. Já imaginou? Você já parou para imaginar eu viver 30, 40, 50 anos, podia até estar feliz com a minha rotina, né? Não, eu tenho uma rotina agradável para mim, trabalho, viajo e tal, sem maiores responsabilidades, aí eu morro, chego no céu, aí o Senhor ter que ouvir de Deus, como você desperdiçou a sua vida, eu poderia ter feito muito mais, poderia ter alcançado muito mais gente, mas você nunca abriu espaço para eu estabelecer meus propósitos na sua vida, porque Deus respeita a liberdade de escolha da gente. Eu não quero chegar na eternidade diante de Deus, né, e ter que ouvir que eu não vivi o que Deus tinha para a minha vida. Eu acho que isso é um grande desperdício de oportunidade. Você entendeu? Diga amém. Então, Deus dá diferentes dádivas às pessoas. Se nós vermos o texto que nós lemos, né, o capítulo 25, no versículo de número... Você vai ver nesta parábola que
Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. Todos receberam talentos. O versículo de número 15 diz: a um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Primeira lição: todos receberam talentos. Pergunta que a gente faz: quem recebeu 5 talentos era mais amado pelo seu Senhor? Não. Por que que um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1? Pelo mesmo princípio que eu te falei no início, o princípio da justiça. O próprio versículo 15 diz: a cada um segundo a sua capacidade. Tem pessoas que o Senhor olha e diz assim: tu tem um lombo caliçado, eu vou colocar 5 talentos. Para tu, eu conheço tua estrutura, eu vou te dar 2. E para tu, eu vou dar 1 talento. Mas eles são avaliados não é pela capacidade que eles têm. Eles são avaliados pela forma como eles administraram o que receberam. A pessoa poderia ter recebido 1 talento só e ter desenvolvido melhor ou desempenhado a sua tarefa melhor do que aquele que recebeu 5. E a gente percebe isso, né? Normalmente as mulheres são mais multifunção do que os homens. Engraçado, às vezes eu estou conversando com a irmã Kessia, né? Às vezes Kessia está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e consegue falar comigo, me dar atenção sem nenhum problema. E às vezes eu tento fazer a mesma coisa, eu tento falar com ela e responder, né, as demandas, né, dos obreiros no WhatsApp, e eu tento responder para ela, e eu estou aqui com o celular, e daqui a pouco eu estou respondendo para ela o que eu deveria estar respondendo no Zap. Ela diz: filho, desliga o celular, guarde aí, você me dá atenção, depois você responde aos irmãos. Porque homem dificilmente é tão multifuncional como as mulheres são. Mulher é um fenômeno, né? Mulher está aqui, né, fazendo a papa com o menino aqui no braço e estabelecendo a lista de compras. Mulher é um negócio fantástico, gente. Por isso que Deus fez depois do homem, né? O homem é o rascunho, a mulher é o projeto final. Hoje acho que eu vou ganhar uma janta legal quando eu chegar em casa. Mas Deus dá diferentes talentos, dá diferentes dádivas a cada um. Não, e quem recebe mais não é porque Deus faça a acepção ou tenha filhos preferidos. É porque Deus concede segundo a capacidade de cada um. E como exemplo, leamos Romanos. Esse texto de Romanos, ele é interessante, mas eu vou ler para você na Nova Versão Transformadora, que é fantástica essa versão. Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8. Eu vou ler na versão corrigida, que é a mais popular, mas depois vou ler na Nova Versão Transformadora, que você pode baixar em qualquer aplicativo 0800 na sua Store, dependendo do seu sistema operacional. Você consegue baixar qualquer programa que te dá várias opções de tradução, né, de versões de Bíblia. Vê que coisa linda. Paulo diz aqui: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Ninguém nunca para pensar, né? Dom de exortar. Mas tem. É porque não é um dom espiritual, é um dom de serviço. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Até isso é um dom de Deus. Agora eu vou ler uma Nova Versão Transformadora, que vai facilitar mais a tua compreensão, né? Romanos capítulo 12, veja só que interessante. Diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir,
sirva com dedicação. Deixa eu dar um exemplo aqui, claro, porque às vezes a gente entende isso aqui facilmente. Sabe quem tem um dom desse? Dom de servir. Irmão Sobral. Tem muita gente que a gente poderia citar. Eu vou citar porque ele não está aqui. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, isso aqui é exortar, né? Encoraje-as. Se for o dom de contribuir, vamos entender isso aqui, dom de contribuir. Pastor, contribuir não é um dever de todo crente salvo? É. Mas o que Paulo ensina aqui é que tem pessoas específicas, e por favor, não entenda isso aqui como coação, não debaixo do sangue de Jesus. Isso é Bíblia. Tem pessoas que Paulo está dizendo, tem gente específica que Deus abençoa financeiramente para que essas pessoas abençoem a obra dele. Por que que isso é um dom de Deus? Por que que isso é uma vocação de Deus? Porque eu pergunto, é todo mundo que está na igreja que pode enriquecer? Não. Nem todo mundo tem essa estrutura, gente. Aí tem gente que diz assim, não, fulano eu posso encher de bens, que eu sei que ele vai continuar humilde, vai continuar crente, vai continuar generoso com a minha obra. Isso é um dom de Deus, né? Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E aqui liderança não está falando apenas do ministério, porque você tem diferentes esferas de liderança. A direção de círculo de oração é uma liderança, a direção de criança, a direção de grupos é uma aptidão natural, não, é uma aptidão especial que Deus conferiu a alguém e Deus vai esperar retorno disso. Eu lhe dei a capacidade de liderar, faça isso com responsabilidade. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, aqui você tem, em Romanos 12, aquilo que normalmente nós chamamos dons de serviço, ainda que ele cita, né, os dons espirituais, como é o caso da profecia. Ele cita algo que parece indicar também os dons ministeriais, que são os que Jesus concede à liderança da igreja. Né? Poderíamos citar ainda 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que fala dos dons espirituais, e a Bíblia diz que um só e o mesmo Espírito é quem opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Então, os dons espirituais são manifestos ou manifestados pelo Espírito Santo de acordo com a vontade dele. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Todo mundo aqui que é batizado com o Espírito Santo profetiza? Não. Todo mundo aqui que é batizado com o Espírito Santo interpreta línguas estranhas? Não. Todo mundo aqui que é batizado com... Ainda que o batismo com o Espírito Santo abre a porta para todos esses dons. Sendo que alguns dons vão se manifestar na nossa vida de duas formas. Ou porque a gente busca, que a Bíblia abre essa porta, né? O apóstolo Paulo diz, o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Você pode pedir isso para Deus. Você pode pedir a Deus o dom da profecia se quiser. Eu conheço o crente que profetiza e nunca pediu o dom de profecia. Por quê? Porque ali já é um propósito específico do Espírito Santo. Ele deu porque ele quis, entendeu? Mas são dádivas também que Deus concede aos crentes. Os dons ministeriais são concedidos pelo Senhor Jesus. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. E Ele mesmo, está falando do Senhor, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, doutores. Isso fala de quê? Da liderança do ministério. E eu já falei isso aqui em outras oportunidades. A liderança do ministério não é fruto da vontade pessoal. Se Deus não, preste atenção, se Deus não quisesse que eu fosse pastor, se Deus não quisesse que eu fosse pastor, eu podia fazer seminário teológico, eu podia fazer curso de coaching, eu podia estudar programação neurolinguística, eu podia aprender técnicas de persuasão, de convencimento, eu podia estudar oratória. Isso poderia me ajudar em qualquer outra tarefa na igreja, mas se eu fizesse tudo isso achando que isso me tornaria apto
para ser pastor, eu estaria reprovado, porque o ministério é fruto de uma escolha pessoal de Deus. É por isso que a gente às vezes vê acontecer muito isso, né? Aí você vai ver todo tipo de desculpa esfarrapada, todo tipo de, eu estou numa igreja e o meu líder não reconhece o que Deus tem na minha vida, e como ele não reconhece isso, então eu vou me auto-intitular apóstolo André, da igreja do Puleiro dos Anjos, alugo uma garagem e digo que Deus me chamou. Gente, ainda tem crente que vai atrás disso, gente. Eu sou muito pragmático, muito prático, muito simples. Quando alguém tem que dividir uma igreja, ou abrir uma outra igreja, convidar pessoas para seguir, essa pessoa está dizendo para mim o seguinte: o teu Deus não foi competente o suficiente para cumprir o que você diz que ele tinha na tua vida. Por que eu estou dizendo o teu Deus? Porque o meu Deus, o Deus da Bíblia, que é o Deus de Davi, que disse a Davi: Davi, eu te tirei foi de trás da malhada lá, de trás dos bichos lá. Fui eu que te tirei de lá e te coloquei para ser príncipe sobre o meu povo. Ora, quer dizer que se Deus tem uma coisa comigo, Deus tem uma tarefa com a minha vida, e Deus não é capaz de cumprir, eu vou ter que articular um projeto, eu tenho que fazer isso. Não, só se Deus fosse muito michuruca, gente. Porque o Deus da Bíblia, quando ele tem alguma coisa com alguém, eu ainda sou do tempo que eu creio que morre gente, se muda gente, Deus tira sono de gente, mas cria situação. Se Deus disse que você vai ser, ninguém pede, gente. Ninguém pede. Simples assim. Não precisa estar brigando, né? Nem estar se autopromovendo, nem estar denegrindo, né? Porque às vezes acontece muito isso. Já viu o camarada que quer tomar a mulher do outro? Ele começa a puxar uma conversa com a mulher e trazendo à tona os defeitos do marido dela, para ver se força ela a se divorciar. Assim é o coração de todo aquele que divide igreja. Ele começa a fomentar, a denegrir, ele vai procurar macular a imagem da sua igreja para gerar uma insatisfação, para se apresentar como salvador da pátria. Precisa isso? Eu não vejo isso na Bíblia, gente. Eu não vejo dessa forma. Você tem convicção? Quem crê, não se apresse, desde que Deus faz, desde que Deus... Se Deus deu isso a você, se Deus entregou essa promessa, se Deus lhe deu uma aptidão, uma capacidade, ora, veja que questão lógica. Se Deus lhe entregou um potencial, quem é o mais interessado em que você desempenhe esse potencial? O Deus que lhe entregou. Então, se Deus entregou, Ele mesmo é que vai criar as circunstâncias para você desenvolver. Agora, desenvolva. Então, Deus dá diferentes dons às pessoas. Não é o talento que importa, mas sim a forma como nós desempenhamos os talentos, os dons, as dádivas que Deus nos deu. Deus nunca vai exigir de mim e de você aquilo que Ele não nos capacitou a realizar. Deus não vai fazer isso. Deus vai exigir a partir daquilo que Ele investiu nas nossas vidas. Todos receberam, uns mais, outros menos, mas todos recebem segundo a sua capacidade. Um outro detalhe interessante, gente, é que todos receberam uma oportunidade. Sabia que eu estava meditando nisso agora, antes de falar. Às vezes você vai encontrar pessoas frustradas, reclamando, dizendo: é porque ninguém me dá uma oportunidade. Mas sabe o que a gente aprende na Bíblia? É que a oportunidade, quando bem aproveitada, ela vai gerar outras oportunidades maiores. E às vezes, quem não sabe fazer uso da oportunidade vai fechar a porta para outras oportunidades. Geazi teve ou não teve uma grande oportunidade? Gente,
Gease teve a oportunidade de aprender aos pés de Eliseu. Elias fez grandes milagres? Fez. Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. Gease estava lá para aprender. Gease teve grandes oportunidades, mas Gease perdeu maiores oportunidades que poderia ter. Por quê? Porque não soube aproveitar. Quando Naamã chegou lá para ser curado, esperando, Naamã, cheio de soberba, de arrogância, achando que Eliseu iria sair, estender as mãos, dizer: Senhor, abençoe esta grande autoridade. E quando Naamã chegou lá, Eliseu nem saiu para receber ele. Diga a ele que dê 7 mergulhos lá no Jordão. Naamã pegou ar. Como é? Eu, uma autoridade, eu vou me embora. Aí o criado dele: rapaz, meu chefe, se o homem de Deus mandasse tu fazer uma coisa difícil, tu não ia fazer? Vai lá. Eu sei que Naamã vai lá dar 7 mergulhos no Jordão, ficou com a pele de uma criança. Aí ele fica agradecido, vai lá, não, deixa eu te abençoar. Aí Eliseu: quero não. Eliseu já era um camarada que vinha de uma família nobre. Deixou tudo por convicção ao chamado, de suceder Elias. Eliseu não estava... riqueza, vantagem material, isso não enchia o coração de Eliseu, não. Eliseu era aquele camarada que tinha bagagem para dizer: meu irmão, isso aí não enche meus olhos, não. Eu vivia bem na casa dos meus pais, a gente tinha recursos, eu larguei isso para ser profeta. Fica para tu. Gease, não pode. Quando Naamã vai embora, aí Gease vai atrás. Não, olha, o homem de Deus disse que vai aceitar o teu... Mentira, vai aceitar o teu... Ele queria era a recompensa. Aí voltou, caladinho. Aí Eliseu disse assim: você aonde? Tu acha que meu coração não foi contigo não, quando tu fosse atrás de Naamã? Pois agora fica sabendo que a lepra dele se pegou a ti. Gease foi ferido de lepra naquele momento. Teve uma grande oportunidade? Teve. Mas vê o que ele fez com a grande oportunidade que recebeu. Tem muita gente que às vezes recebem oportunidade, alguém confia uma oportunidade, não faz uso devidamente, não aproveita a oportunidade. Tem gente que você dá um pouquinho de poder, um pouquinho de autoridade, ele quer pisar todo mundo, ele quer humilhar todo mundo, ele se acha o rei da cocada preta, ele quer ter mais autoridade do que todo. Não, comigo é assim, tá? Teve uma grande oportunidade, não soube aproveitar. E gente, tem oportunidades que são únicas. Se Bartimeu não tivesse aproveitado a oportunidade, estava lá gritando feito um doido, se esgoelando, e alguém dizer: para de gritar, por que ele gritou tanto? Disse: eu não sei quando é que ele vai... Isso aqui é conjectura, a gente imagina isso, mas provavelmente Bartimeu pensava: eu não sei quando é que ele vai passar aqui de novo, eu não sei quando é que eu vou ter outra oportunidade dessa, eu vou gritar e vai valer a pena. Jesus acaba sobre aproveitar a oportunidade. Diga ele que eu estou chamando ele. Então, algumas pessoas recebem oportunidades, não sabem aproveitar e fecham a porta para novas oportunidades. E algumas pessoas recebem oportunidades que aparentemente não trazem nenhuma vantagem, mas souberam fazer uso da oportunidade. Eliseu, agora eu vou voltar para Eliseu. Eliseu estava lá arando a terra com a 12ª junta de bois. E a Bíblia diz que esse contexto revela que Eliseu era de uma família que tinha posses. Você está pensando que o profeta Elias passou lá dizendo: Eliseu, assim diz o Senhor, desde o ventre da tua mãe, Deus já te escolheu, que é lindo a gente ouvir isso, Ah, meu filho, desde quando estava no ventre eu te escolhi. Isso quebranta a gente, isso amolece a gente. Tenho eu algo contigo e tal. Tu pensa que Elias chegou lá, profetizando assim bonito? Meu servo, não. Elias foi passando, tirou a capa,
viu Eliseu assim, jogou a capa por cima de Eliseu. Aquele ato, aquele gesto, dizia o seguinte para Eliseu. O fato de Elias jogar a capa sobre ele, estava dizendo o seguinte: estou te chamando para ser o meu sucessor. Tu me conhece. Eu não tenho nada na vida. Tenho nada para te oferecer. A única coisa que eu tenho é essa capa. E é o que eu quero deixar para tu. Ele falou tudo isso sem dizer uma palavra, porque esse ato de jogar a capa sobre Eliseu simbolizava isso. Tu quer? Também se não quiser, negão, não tem problema. Porque Elias era curto e grosso, né? Eliseu disse assim: deixa só eu ir ali, dar um cheiro em pai, em mãe, me despedir e eu te sigo. Eliseu foi lá, se despediu do pai e da mãe, abraçou, matou os bois, queimou os trilhos. Vou fazer logo um churrasco de despedida, porque eu nunca mais volto para essa vida. A partir de hoje eu sou profeta. Melhor, correção, a partir de hoje eu sou aprendiz, eu vou ser servo do profeta. Alguém poderia dizer: mas meu irmão, e valeu a pena? Tu vivia uma vida confortável, tu tinha uma vantagem, tu largou tudo para ser conhecido como o quê? Sabe como é que Eliseu ficou conhecido? O servo que deitava a água sobre as mãos de Elias. Era o papel do escravo. Você tinha alguém para lavar as mãos, aí chegava lá o escravo lá com a bacia. Essa foi a oportunidade que Eliseu recebeu. Mas foi dada por Deus. Tem muita gente que quando recebe a oportunidade para fazer algo simples, algo que não dá destaque, algo que não aparece na mídia, acha que é tão medíocre, que nada, Deus não está nisso não. Mas às vezes, Deus vem para a gente com uma oportunidade aparentemente simples, aparentemente sem maiores destaques. É a oportunidade, vou te dar uma oportunidade para tu ser servo de Elias, ser o escravo. Não é muita coisa, mas se tu fizer tudo certinho, Eliseu, fica tranquilo, porque isso vai abrir para você uma oportunidade muito maior. Porque aquele que ficou conhecido como o que deitava água nas mãos de Elias, quando Elias está terminando os dias dele aqui, aí Elias diz assim: ó, está chegando a hora de eu ir embora, diga aí o que é que você quer. Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quem foi o outro homem na terra que teve uma oportunidade dessa? Ninguém. Mas essa oportunidade só surgiu porque primeiro ele soube fazer o uso correto da oportunidade de ser um simples servo, de aproveitar a oportunidade de servir o homem de Deus. Se Eliseu vivesse hoje, o que tinha de gente que ia chamar ele de bajulador, o que tinha gente que dizer: eu quero ver quando Elias fosse embora. Aproveita a oportunidade, Eliseu. Às vezes é melhor carregar uma bacia d'água e ser visto como um simples escravo, porque é isso que vai lá na frente criar uma oportunidade para receber a oportunidade que nenhum outro recebe. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Glória a Deus. Sexta-feira eu espero vocês. Como a gente não vai poder cultuar domingo, então o culto de domingo nós estamos antecipando para sexta-feira no mesmo horário, das 16 até as 18 horas. Vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem. Presbítero Abraão vai estar orando e agradecendo a Deus este momento de ensino que tivemos. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. E sexta-feira eu espero vocês para estarmos cultuando ao Senhor.